Opa, tudo bem, né? Hoje nós iremos a sequência a trabalho e energia, beleza? Sempre que possível, né? Cada 2 ou 3 tópicos que forem explicados, a gente dá uma aplicaçãozinha, resolve algum exercício da apostila, beleza? Ok? Um exercício teórico só para ilustrar alguns tópicos, né, que eu já havia falado, tá certo? Que é o conceito de trabalho realizado por uma força constante e tá aí, beleza? Acho que não tem nem necessidade de fazer conta, que não tem não. Beleza, tá? Mas, lembrando aí, tá? Os conceitos que eu tenho, né, que já foram falados, né, que eu tenho que sempre pensar aqui, tá? É sobre o que é trabalho, né? Eu gosto, sempre quando falar o que é trabalho, a primeira coisa que vem à nossa mente, né, que trabalho, antes de ler a questão aqui, é variação de energia, tá? Aí vem a seguinte perguntinha, né? O que eu faço para variar a energia de alguém, então, né? Bem, uma forma de variar a energia de alguém é você dando um empurrãozinho nela lá, exercendo uma força, tá? Bem, essa força vai ser em vão se você não conseguir vencer a inércia dele e não conseguir tirar ele do lugar, beleza? Esses são os conceitos de trabalho. Aí, já só para ir familiarizando, não vai ser diferente, né? De antes, eu vou. Então, recapitulando aqui o exercíciozinho, considere um corpo sentado, sendo arrastado, perdão, com velocidade constante. Então, destaquei velocidade constante aqui, que é importante, sobre uma superfície horizontal. Importante também demais, tá certo? Que aí eu elimino as forças, consigo descobrir quais são as forças que realizam e quais que não realizam o trabalho, né? Onde o atrito não é desprezível, então o atrito também realiza trabalho. Então considere as afirmativas 1, 2 e 3 a respeito dessa situação, mas os tópicos mais importantes é velocidade constante, superfície horizontal e o atrito realiza trabalho. Beleza. O trabalho realizado pela força de atrito é nulo, errado, e ele quer a errada mesmo, né? Que é justamente a incorreta aqui. O atrito, como nós resolvemos nas últimas aulas, o atrito é negativo, beleza? Ele é contrário ao deslocamento, então ele é negativo. Eu coloquei aqui as 3 maneiras de se calcular trabalho, né? Pensar que trabalho é variação de energia, a questão é perguntar qual energia está variando, né? E depois pensar no trabalho como que eu transfiro ou altero a energia de alguém, fazendo força sobre ele e esperando que essa força consiga deslocar o corpo, né? Senão não tive êxito nenhum aí, né? E uma outra forma que eu vou começar a explicar agora, após esse exercício, mais um exercíciozinho aqui, é que trabalho também pode ser calculado como área do gráfico. Para vocês isso não é novidade, vocês viram isso lá em estudo dos gases. Beleza? Beleza. A 2 fala que o trabalho do peso é nulo, ótimo. Como ele falou que a superfície é horizontal, então nenhuma força na vertical realiza trabalho. Então, força realizada pela força peso ou pela normal é igual a zero. Se fosse um movimento vertical, né, o elevador, por exemplo, teria trabalho realizado por essas forças também, né, não é o caso. 3. A força que arrasta o corpo é nula. Não. Ele venceu o atrito estático, né, venceu a inércia, passou a sofrer uma força menor, ok? Aí ele diminuiu a força. Por que eu sei que ele diminuiu a força? Porque ele reduziu aqui o. Ele quer manter o corpo em equilíbrio, ele quer manter a velocidade constante. Então ele venceu o estático, o atrito caiu, caiu, diminuiu a força também para que não tenha variação de velocidade, não tenha aceleração, força resultante seja igual a zero. E o exemplozinho que eu dei aqui, se o atrito realizar menos 100 joules, né, roubado do sistema 100 joules, e se eu acrescentar 100 joules, né, eu acrescento 100 joules no sistema e o sistema perde 100 joules através do atrito. Aí minha força resultante, ou melhor, né, meu trabalho resultante vai ser zero, garantindo que existe trabalho? Claro que existe. 2, inclusive. Um positivo e um negativo. Porém, não existe trabalho resultante, beleza? Então, falar que a força que o cara está fazendo é nula, não, está errado. A força que ele faz é igual ao atrito cinético, né? Ou dinâmico, né? Tanto faz. Beleza? Aí eu marquei a letra B aqui. Tranquilos? Então tá aí. Beleza? Então, próximo exercíciozinho, só para ilustrar o que eu falei na última aula, esse vídeo de revisão aí,
tá ok? Fala o seguinte: durante uma aula de educação física, ao realizar um exercício, o aluno levanta verticalmente um peso com a sua mão. Olha só, acabei de resolver um exercício onde o peso não realiza trabalho. Aqui o movimento já é vertical, ok? O movimento é vertical, ele tá realizando esse movimento aí, né? E ele levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Bacana, não tem problema não, tá? Então mantendo significa só que o trabalho é resultante é nulo. Existe trabalho, só que então há um movimento na vertical. Então há um trabalho realizado pela força peso, tá certo? Há um trabalho realizado pela força peso, ok? Diferente de zero, vamos colocar aqui, tá? Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, né? Ele levanta, então o trabalho realizado pelo aluno, foi aluno que perguntou? Foi. O trabalho realizado pelo aluno, tá? É um trabalho positivo, tá? Quem está contrariando ele está tendo que vencer, na verdade, a força peso, né? Como ele está levantando, a força peso é contrária ao movimento. Então a força peso, o trabalho da força peso é negativo. Então se você somar esses dois aí, o trabalho resultante é zero. Por quê? Porque a velocidade é constante, né? Não há variação de velocidade, não há aceleração, então não há força resultante, tá ok? Muita atenção aí para a gente não confundir. Há trabalho? Há, inclusive, dois trabalhos. Ninguém falou nada de atrito, então vou desconsiderar. Então, pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é, letra A, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção, até aqui, beleza, e sentido oposto ao do movimento do peso, tá? Bem, positivo, pois a força exercida pelo estudante atua na mesma direção que o peso, está certo, e sentido oposto ao do movimento. Não. A força que o aluno exerce, tem umas coisas, se você ler rápido, hein? A força que o menino exerce está no mesmo sentido, né? Se realmente tivesse sentido oposto, não, está no mesmo sentido. Ele levanta o objeto verticalmente, ok? Então, não pode ser letra A. B, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento. Certíssimo, ok? Certíssimo aí. Bem, o trabalho realizado pelo menino é zero? Não, mas não perguntou isso à toa, não. É porque há alguma coisa que é zero, o resultante. Negativo? Ah, não perguntou à toa também, não. Existe um trabalho aqui da força-peso que é negativo, beleza? Negativo de novo? Volto a falar que é a força-peso que está realizando trabalho negativo. Está tirando energia do sistema. Beleza? Bem, isso aí ilustra mais ou menos o que eu falei. Eu falei sobre força oblíqua, tá? E, se eu não me engano, eu não achei nenhum exercício aqui, né? Não na apostila, sobre exercício oblíquo, ok? Mas vocês viram lá que é só decompor, prestar muita atenção e decompor, prestar atenção em quem está. Ó. Os dois exercícios que eu já resolvi aqui, os dois deixaram bem claro qual que era a direção do movimento. E se ninguém falar qual que é a direção do deslocamento, né? Não esqueça que trabalho é força vezes deslocamento. Então você tem que ver qual que é a direção e sentido do deslocamento para você saber quem está realizando trabalho. Primeira pergunta. Tá, quem está realizando? Opa. Quem está realizando trabalho positivo se estiver a favor do deslocamento e quem está resolvendo trabalho negativo, caso esteja contrário ao deslocamento. Então as questões são simples, mas são muito pontuais, olha só. Velocidade, para saber que o resultante é zero. Falou sobre a direção aqui, beleza? Especificou qual a força que eu quero analisar, beleza? Então, os exercícios são objetivos, mas muito conteúdo, beleza? Esse é o próximo tópico, tá? Teórico aí, que é falar sobre trabalho. Eu cheguei a mencionar, né? Aí o Zoom me cortou exatamente aqui. Então, eu vou falar sobre força elástica, que eu não havia falado até o presente momento. Então, tá aí. Falar sobre força elástica, tá? Então, bem, o que é trabalho? Tá? Isso eu acho muito pouco. O que eu não acho importante em física? Né? O que é trabalho?
Trabalho é o seguinte, trabalho é força, tá ok? Vezes deslocamento, tá certo? Se eu tô falando tô falando aqui de uma mola, né? Que ela tinha um comprimento inicial. Aí eu vou lá e puxo essa mola. Isso aqui, eu exerço uma força, eu aplicando uma força, né? O estudante aplicando uma força aqui, e a nossa mola exerce uma força, naturalmente, para você ter deformado, tirado ela do equilíbrio, ela exerce uma força, né? Que a gente chama de elástica, só para você localizar que é ela, né? Em sentido contrário, né? E essa força ela é proporcional ao quanto você deforma aqui, ok? Então a pergunta é: qual é o deslocamento, né? De qual é o deslocamento que, que o objeto, enfim, o bloco está sofrendo aqui? Bem, eu vou chamar de x, tá? Qual é a força que ele está sofrendo? A minha, tá? A força que eu apliquei. Só que, se eu for perguntar qual que é o trabalho realizado pela mola, né? Ou qual é a energia que, quando eu puxei, que eu transferi para a mola, eu fiz uma força. Através dessa força, eu transferi energia para a mola. Então, essa energia agora que eu transferi, né, graças a essa deformação, né, eu também chamo isso aqui de deformação, eu deformei a mola, eu deformação, eu transferi energia para a mola. Então, em vez de falar da força que eu estou aplicando, provavelmente vou falar da força da mola, tá? E a força da mola ela é proporcional à constante elástica da mola. O que é isso? Isso eu consigo reunir aqui várias coisas. Por exemplo, qual material que eu utilizei para fazer a mola, tá? Constante. Qual material que é constante elástica? Qual material que eu utilizei, tá? Qual que é o comprimento da mola? Qual que é a espessura do arame que eu usei para fazer a mola, ou seja, todas as dimensões da mola, tá? Elas são depositadas nessa conta aqui, ó, tá? Na constante aí. Então, são as dimensões. Dimensões e material utilizado, tá? Então, põe tudo na conta da constante, ou seja, é a verdadeira material, é a identidade da mola, tá certo? E lógico que essa força só vai surgir se você for lá e perturbar a mola, ou seja, se você deformar a mola. Então, se trabalha a força vezes deslocamento, eu já identifiquei quem é o deslocamento e quem é a força. O problema é que eu não posso, tá, usar essa fórmula, porque a condição para usar essa fórmula, tá, vou até destacar aqui, é que a força seja constante, tá certo? E essa força elástica não é, né? Porque eu vou lá, puxo, deformo a mola e solto. A partir do momento que eu solto, até ela chegar nesse ponto aqui, ó, que é a referência, ó, é onde ela não tinha energia nenhuma, né? Onde ela ficava no seu estado natural, até chegar lá, várias deformações vão ocorrer aqui. Então eu vou soltar, ele vai diminuindo o x, né? E quando eu soltar, esse bloco ele não vai ficar parado, né? Ele não vai ficar parado. Então eu vou abandonar ele aqui na extremidade, né? Aí eu abandono ele aqui, ele passa por esse ponto aqui no meio, onde a velocidade é máxima, né? A velocidade é máxima, ok? A velocidade é máxima, porque ele foi acelerado até chegar a esse ponto aqui de equilíbrio. Só que por inércia ele vai parar aqui e não vai. Não vai porque ele tomou um empurrão durante todo esse espaço físico aqui, ó. Aí ele vai continuar. Só que no que ele continua, ele começa a fazer o processo inverso dessa figura aqui, ó, que é pressionar a mola. Então, à medida que ele começa a deformar a mola, né? Deformar com uma deformação, no caso agora, negativa, né? Como ele começa a comprimir a mola vai exercer força do mesmo jeito, tá? A mola vai exercer força do mesmo jeito. Vou deixar de vermelho sempre a força elástica. Então, só que agora ela vai inverter o sentido dessa força. Então, essa força aqui é a força elástica. Ou seja, ela sempre vai estar contrariando, tá? Ela sempre vai estar contrariando
o meu deslocamento. Se eu puxar para a direita, a força é para a esquerda. Se eu pressionar a mola para a esquerda, a força é para a direita. Então ela sempre está contrariando o meu deslocamento aqui, ó. Beleza? Então eu tenho, ele vai pressionando, pressionando a mola até a mola conseguir frear esse bloco. Ela conseguiu frear esse bloco, parou. Beleza, parou, só que ela está toda comprimida. Então agora ela vai empurrar o bloco e vai ficar nesse processo aí, né, desprezando o atrito, ok? Ele vai ficar nesse processo aí indefinidamente, tá? Isso a gente desprezando, obviamente, né, o atrito. Não existe trabalho ou perdas de energia, tá? Devido ao FAT, devido ao atrito, beleza? Ou seja, não existe trabalho realizado pela força de atrito, ok? Os únicos trabalhos aí o que eu exerci inicialmente, que eu transferi energia inicialmente, tá? E depois essa energia que ficou acumulada aqui, ó, tá? Ora essa energia encontra-se nas extremidades, ora ela se encontra aqui no meio, beleza? Então, se a condição é que a força é constante, eu não posso usar essa fórmula. Então eu tenho que construir um gráfico que mostra como que essa força variou o tempo todo para que eu possa calcular esse trabalho, ok? Então o que, que eu fiz? Eu fiz um gráfico de força, né, em newtons, em função do deslocamento aqui em metros. Então se eu calcular a área desse gráfico, eu vou estar fazendo força vezes deslocamento. Ótimo. Eu não vou contrariar o meu conceito de trabalho, né? Eu vou contrariar a fórmula, mas não vou contrariar meu conceito de trabalho. Essa fórmulazinha que só se aplica a essa condição aqui. Então, eu vou calcular a minha área. E se eu for calcular aquela área ali, ela vai ser força vezes deslocamento dividido por 2. Que força é essa? Bem, é a força elástica. Não é qualquer força, ela é elástica. Qual que é a força elástica? É uma força que depende, né? Deixa eu só destacar aqui, que depende da constante do material que eu escolhi para fazer a mola e da deformação. Ué, mas já tem deformação na mola, então vai ficar duas vezes aqui. Beleza? Então eu só substituir no lugar de força, eu substituir o que é realmente a força aqui. Essa daqui é a minha força elástica. Ok? Então a minha formulazinha ficou K depende da deformação ao quadrado sobre 2. Então eu acabei de calcular que o trabalho da mola, né, da força elástica, né, da força elástica, ela é calculada como sendo kx ao quadrado sobre 2. O que eu acabei de fazer? Isso aqui é a energia que está variando, ok? Que está variando no sistema. Essa energia, né, é a energia que está variando. Da mola. Beleza. Beleza. Então quer dizer que nas extremidades aqui eu tenho energia, essa aqui é energia potencial elástica, tá? Energia potencial, eu tenho mais de uma energia potencial, vou falar sobre gravitacional, né? Eu tenho energia potencial elástica. Gustavo, Oi. tem como você me explicar de novo por que que lá no, naquele sistema da mola, com os bloquinhos, por que que a força não é constante? Ok, tem sim, tem sim. Bem, eu vou voltar aqui. Eu tenho o zero, né? Que é aqui quando eu não tenho nada, quando ninguém está atuando sobre a mola. A partir do momento que a pessoa passa a atuar sobre a mola, até ela sair desse ponto aqui, ó, né, até ela chegar aqui, né, na deformação máxima, ela assumiu várias deformações, ela foi puxando aos poucos. À medida que ela foi puxando, né, a mola foi deformando e cada vez que você deforma mais a mola, mais força ela exerce. Né? Quanto mais você tira ela do equilíbrio, né, do ponto de equilíbrio dela, mais ela tenta voltar, ok? Então, à medida que eu for puxando a mola, ela vai aumentando a força elástica, porque até mesmo se eu tenho que puxar o arco ou puxar a mola, eu tenho que exercer uma força maior.
Eu tenho que aumentar uma forcinha de nada, eu mal vou deformar o arco ou a mola aqui, né? Então eu tenho que fazer uma força um pouquinho maior para conseguir provocar um deslocamento um pouquinho maior. Então, e outra coisa, quando eu soltar a mola, ela não vai voltar instantaneamente, ela vai voltar aos poucos, né? Ela vai passar por todos esses pontos aqui de novo. Então, independente da análise, esse x está variando. Esse x aqui, né? Essa deformação aqui está variando, né? Está tendo uma deformação. Então, beleza. Esse aqui é o zero quando eu não tenho força nenhuma, que é quando ele está no equilíbrio. E à medida que eu vou puxando, né? Ele vai exercendo força. Beleza? Então, à medida que eu vou puxando a mola, ele vai exercendo força. Até eu fazer a deformação máxima e ele exercer a força máxima. Por isso que eu falo que é uma força variável, tá certo? Porque se eu puxar muito aqui, ele vai ter uma força máxima. Se eu puxar pouco, ele vai exercer uma força menor. Beleza? Ficou meio estranha a explicação, né? Mas é porque antes eu aplicava uma força sempre a mesma, né? E media o deslocamento. Agora não, eu estou exercendo uma força numa mola, e se eu exercer pouca força, eu deformo, eu desloco pouco a mola, né? E se eu exercer muita força, eu desloco muito a mola, né? Então, a força que eu estou aplicando para puxar a mola, né? Lógico, se eu não estragasse a mola, eu poderia puxá-la aqui indefinidamente, né? Então, aqui não, no bloco não. Talvez a dúvida seja até essa. No bloco não. O que eu tenho que fazer para um bloco sair do lugar, esquecendo a mola? Bem, eu tenho que vencer o atrito estático. Depois que eu vencer o atrito estático, a superfície reduz a sua força de resistência, ela para de dificultar a minha vida e passa a exercer uma força menor. E aí, se eu quiser diminuir a minha força, eu posso e mantê-la constante. Eu não tenho que ficar variando a minha força para o bloco andar. Uma vez que eu venci o atrito estático, eu vou embora. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui eu estou sempre preso à mola, né? E para movimentar o bloco aqui, eu tenho que sempre deslocar a mola. E para cada deslocamento da mola, eu tenho que fazer uma determinada força. Por quê? Porque essa força depende do deslocamento, né? Então, falar que ela tem um valor máximo, bem, ela tem, né? Eu posso fazer uma força até eu não acabar com a mola, né? Não fazer ela virar um arame de novo. Enquanto ela conservar as propriedades elásticas dela, eu posso puxar. Então é variável essa força aqui, né? É isso aí que dificulta, muda o meu jeito de calcular. Dificulta não, variável. Dificulta não, né? Só muda o meu jeito de calcular, né? Essa força aqui é variável, ok? Melhorou um pouquinho aí, Marita? Melhorou. Obrigada. Vai melhorar um pouco mais aqui, ó. Então, eu descobri que eu tenho que calcular a força. O conceito é muito importante. Eu nunca abandono o conceito. Mesmo não conseguindo usar essa fórmula, eu não abandono esse conceito aqui de trabalho, né? A minha pergunta é: qual é a força? A elástica. Quais são as características dessa força? Bem, ela é uma força variável, tá? Então, se ela é uma força variável, eu tenho que construir um gráfico que mostra quais são os valores que ela assumiu até chegar naquele valor máximo, né? Já que ela está variando, eu preciso conhecer cada um dos valores que ela assumiu aqui, beleza? Beleza. Então eu calculei o trabalho dessa força. Coloquei lá, calculei, o único jeito de calcular era calcular a área. Calculei a área, ficou força vezes base vezes altura dividido por 2. Bem, a base é x, a altura é F dividido por 2. Quem é esse F? Esse F é a força elástica, que é o Kx. Então, quando eu substituí o F aqui, eu acabei ficando com Kx ao quadrado sobre 2. Bem, trabalho é variação de energia. Então, é uma energia que depende da mola, né, que depende da deformação. Então, é uma energia que depende de quanto a mola é elástica. Então, eu acabei de chegar na energia potencial elástica. Acabei de definir energia potencial elástica com o conceito de trabalho, ok? A energia envolvida aqui é a energia potencial gravitacional. Pode vir um gráfico maluco igual esse daqui, né? Que geralmente, com certeza, vai perguntar só teoria, né? Eu vou ter que só falar que, não, o trabalho é igual à área. Como que eu calculo essa área aí? Nossa senhora, só na engenharia mesmo, no cálculo. Mas eu sei identificar que é a área, né? E sei que quando essa área passar para o lado de baixo aqui, o trabalho é negativo,
né? E se eu somar, eu tenho o trabalho total, beleza? Pode vir um gráfico bonitinho, assim, com certeza eu vou ter que fazer um cálculo aqui. Aqui tá fácil de calcular. Se ele quer a área, só a área de amarelo aqui. Então eu faria a base, né, que vai de 1 até 3, ou seja, 2. 2 seria o deslocamento, né, 2 metros. E aqui a força durante esses 2 metros foi uma força de 60 centímetros. 60 newtons, perdão? Beleza? Ó, nesse caso aqui, eu quero que você pense em área, tá? Mas nesse caso aí, nada te impede de usar, como a força é constante, se você usar a fórmula aqui, vai dar certo, né? Porque a força é constante, né? Ela vai dar errado nos outros dois gráficos. Agora aqui ela vai dar certinho, porque calcular a área disso aí nada mais é do que fazer base vezes altura, né? Não tem variação, né? Ou seja, vai ser 60, que seria a força que você jogaria lá na fórmula, vezes o deslocamento, que é 2, ou seja, né? Exatamente 120 joules de energia, beleza? Aqui vai coincidir, beleza? Mas vamos focar nessa questão da área, tá ok? Que aí a gente não vai errar nunca, tá? Melhor do que ficar olhando quando que a força é constante, quando não é, em que trecho do gráfico é que é constante, qual trecho que não é. Não, foque em olhar qual trecho que é positivo, qual que é negativo. Então, aqui fechou o conceito de energia potencial elástica, tá certo? Tranquilos? Então, esse é o conceito de energia potencial elástica. Oi, o exercício vai dar o gráfico, tá? O exercício vai dar o gráfico, sim. Não preocupa não, que o exercício sempre vai dar o gráfico, tá? Aqui seria uma questão teórica, né? Ninguém vai pedir para você calcular a área de uma coisa dessa daqui, né? E talvez vai te dar o gráfico aqui. Com certeza vai te dar o gráfico, beleza? E quais são as forças variáveis? Bem, no conteúdo todo de trabalho e energia, as forças variáveis são as forças elásticas. Só a força elástica. É a única que é variável, tá ok? As demais são forças constantes, beleza? Próximo tópico é o conceitozinho de potência. Tranquilos? Mas para não ficar muito extensa a aula, que tem até um exercíciozinho aqui, tá? Falando sobre potência, né? Dos exercícios propostos lá da página 19, eu vou encerrar só a aula gravada, é coisa de segundos, beleza?